Começa aqui a nossa live. Fica de olho em vocês. O pessoal começando a entrar. Fala, doutor. Me ouve bem? Boa noite, Renato. Te ouço muito bem. Você também me ouve bem? Perfeitamente, tá tudo certinho por enquanto. Como é que Joia. tá indo nessa quarentena, doutor? Olha, eu posso te falar que, diferentemente de muita gente, eu tô começando a curtir a quarentena agora. Porque os primeiros dias de quarentena, principalmente isolamento social, né, que foi solicitado pelo governo do estado de São Paulo, onde eu estou, a gente ficou muito angustiado aí com todas as medidas que nós tínhamos que tomar para controlar os nossos atletas, né, a definição de como treinar, como seria a questão do próprio centro de treinamento de São Paulo, como seria o acompanhamento, fora as Uhum. questões, enfim, de vida pessoal, os nossos pacientes, né, a nossa família, onde a gente trabalha, a clínica, enfim, toda uma angústia, né, para fazer toda essa coisa funcionar. E ser um profissional da área de saúde, a gente sempre está pronto para a batalha, né? Então a gente vem sempre na angústia de ser chamado ali para a linha de frente. Apesar de eu já ter feito parte da linha de frente em 2009 na epidemia do H1N1, eu sei como é. Nesse momento eu não estava na linha de frente em relação ao combate, mas a gente sempre fica na expectativa, né? Portanto, foram dias de muita angústia, né, de muito trabalho, de muita tensão. E agora que as coisas parecem tomar um certo rumo, a gente pode dizer que pode curtir um pouco mais a quarentena, se é que isso pode ser curtido, né? Então é mais ou menos por aí. Entendi. E até a primeira pergunta que eu até separei aqui para fazer para você, doutor, acho que é um momento inédito para todo mundo, né, para essa geração toda. Não só na área da medicina, na área do esporte, enfim, está passando por uma situação que até então essas gerações todas nunca tinham vivenciado algo sequer parecido. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do ponto de vista da medicina e muito relacionada com o esporte, que é a sua área de atuação. Qual que é o panorama que você faz do cenário desse coronavírus, da maneira como a sociedade está sendo afetada como um todo por esse problema? Bom, o primeiro conceito que eu acho que nós temos que colocar aqui é que essas situações já afetam a humanidade há milênios, né? A gente tem aí das histórias bíblicas as diversas histórias das pragas bíblicas, né, que afetam a população. Talvez a primeira grande pandemia mundial tenha sido, de fato, a peste negra, e o interessante sobre a peste negra é que ela recebeu vários nomes, e a primeira grande infestação foi na época do Império Romano, o Império Romano do Oriente. O imperador Justiniano sofreu nas batalhas tentando retomar o Império do Ocidente, e foi impedido exatamente pela peste negra. No século XIII, mais uma vez ela volta, e aí ela volta devastadora numa Europa onde havia uma grande aglomeração de pessoas já vivendo em civilizações maiores. E ela teve alguns outros surtos na própria China. Então veja que as doenças associadas ao aumento, né, ou seja, a aglomeração, a urbanização, é que de fato traz o maior impacto dessas doenças contagiosas. O único comparativo que a gente tem para fazer mais próximo em termos de tamanho é exatamente a gripe espanhola do início do século XX, né, ali entre 1918 e 1920. E de fato ela se espalhou pelo mundo exatamente por causa da Primeira Guerra, exatamente o acumular de pessoas, a aglomeração, somado à grande
translação de pessoas através do planeta. E os números são muito falhos em afirmar, nessa época, quantos mortos. Você vê que hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade de dizer quantos mortos nós temos, mas nós temos uma dificuldade de dizer, naquela época, quantos morreram. Alguns números falam em 20 milhões, outros em 60 milhões. E é algo que se aproxima um pouco do que nós temos no passado, né, em relação ao que nós estamos tendo hoje, em termos de pandemia. Tanto o impacto de saúde, quanto o impacto econômico, o impacto para as atividades. O fato é que no esporte, principalmente aí no início do século, ele era extremamente amador. Era um esporte que, mesmo já vendo os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, que são do final do século XIX, ali os primeiros Jogos da Era Moderna em Atenas, em 1896, eles ainda tinham um grau muito grande de amadorismo, né? Por exemplo, a maratona de St. Louis, das Olimpíadas dos Estados Unidos de 1904, o cidadão, o Fred Lors, e o primeiro e segundo lugar da maratona, e o Thomas Hicks, um andou de carro, né, e chegou na maratona no final tendo uma carona, e o outro usou algumas substâncias dopantes na época, o que mostra a tamanho amadorismo. As mulheres entraram nos Jogos Olímpicos em 1936, nos Jogos da Alemanha, nos Jogos de Hitler, né? Elas criaram a primeira associação em 1932. Então o esporte nessa época era extremamente amador. Portanto, os impactos esportivos em grandes competições aconteceram, mas fundamentalmente por causa da Primeira Guerra. É lógico que a epidemia matou muito mais do que a Primeira Guerra. Então, só para concluir esse raciocínio em relação ao que nós temos hoje, é tudo muito novo. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é aprendendo diariamente, aprendendo com os dados de outros países, os dados dos outros continentes que nós temos aqui próximo, e tentando fazer um paralelo com o passado, né? Tentando trazer isso tudo para a nossa realidade. Eu tive... como eu falei, participando da frente de batalha no hospital público na epidemia de 2009 do H1N1, e nessa época não havia um peso midiático tão grande, não havia tanta informação também a respeito da proliferação. Nós da área de saúde sabíamos que isso poderia ser extremamente devastador, talvez mais devastador do que está sendo hoje para todos os setores, mas para o nosso caso, principalmente para a saúde. E nós tínhamos uma imensa dificuldade de separar no hospital quem era grave, quem não era, quem deveria ir para casa, quem deveria ir para a UTI, quem ia ter EPI, quem ia para uma sala separados, quase os pacientes. E nós estávamos realmente com muito medo do sistema colapsar nessa época. O fato é que, mais uma vez, demorou a chegar no Brasil, né, essa infestação, essa infecção. E nós tivemos, nessa época, o Tamiflu, que hoje é um remédio usado regularmente, que é o Oseltamivir. Ele mudou o panorama dos tratamentos dos casos mais graves, dos casos moderados, de modo que reduziu realmente o impacto no Brasil e em muitos países. Então, é difícil a gente fazer o paralelo até com coisas mais recentes, né? Eu trouxe aqui esse dado que é de 2009, para a gente poder fazer um paralelo. Não houve impacto significativo no esporte naquela época, nem na maioria das atividades, e sim o impacto de saúde. A saúde, entre aspas, está acostumada a receber determinados impactos de doenças, né? E nós precisamos conversar, nós precisamos aprender com o que está acontecendo ontem, com o que está acontecendo hoje, para poder dar essas respostas. Entrando um pouco na questão do nosso tema mesmo, doutor, da live, que é como continuar, né, ou como tentar, pelo menos, continuar com a atividade física, né, isso no caso dos atletas, principalmente, atletas de alto rendimento, que a gente, quando pensa, né, a gente tem ouvido falar muita coisa durante a quarentena, procure se movimentar, procure fazer alguma atividade em casa. Isso, para mim, que não sou nenhum atleta amador, mas gosto de praticar atividade física, você acaba se virando, você acaba criando alternativas. Mas a preocupação nossa
e sua que trabalha com atletas de alto rendimento, eu imagino que seja pensar em alternativas que talvez não vão contemplar exatamente o que esses atletas precisam, mas formas de minimizar as perdas. Acho que, na verdade, o trabalho que vocês têm feito desde que se iniciou esse processo de isolamento social é justamente trabalhar com o mínimo de perdas possíveis para esses atletas. Qual que é o efeito imediato? O que a gente pode trazer de dados concretos, apesar de ser, como você falou, algo muito novo, que está sendo estudado dia após dia, mas para esses atletas de alto rendimento, qual que é o impacto imediato disso tudo que está acontecendo, doutor? Olha, já respondendo a tua pergunta, o impacto é gigantesco. O impacto ele é imenso, ele ainda é imensurável. E o que nós fazemos realmente é um controle de danos, é tentar diminuir as perdas. Vale voltar um pouquinho no tempo. Nós, do esporte de alto rendimento, do Comitê Paralímpico Brasileiro, também inclui-se aí o Comitê Olímpico Brasileiro, nós estávamos em contato com esse tipo de situação há muito tempo, já desde janeiro, início de fevereiro, porque nós temos atletas em alto nível competindo internacionalmente o tempo inteiro, né? Hoje, para se ter uma ideia, o esporte paralímpico, por exemplo, chega a ter 10, 15 competições internacionais por ano, por mês, perdão, num ano de Paralimpíada. É uma época que se congrega uma enormidade de competições qualificatórias. E esse ano é um ano extremamente importante para nós, com o nosso nível de preparação, com todo o nosso planejamento, e nesse nosso planejamento havia muitos campings internacionais, muitos treinamentos e competições qualificatórias e até não qualificatórias, mas basicamente para que se pegasse bagagem. Nós vínhamos sofrendo ou já tentando entender como isso funcionava já em janeiro e fevereiro. Então, o primeiro impacto foi nas competições que estavam acontecendo na Ásia, nós com muita dúvida de enviarmos atletas, né? Não casou de termos competições nossas exatamente na Ásia, na hora que o epicentro era a China, e algumas modalidades que não são CPB, mas que são modalidades que nós acabamos orientando em paralelo, porque fazendo a coordenação, a gente passa todas as solicitações e orientações para as confederações, de não ir para as competições para a Ásia, né? Não ir para as competições para a Ásia. Depois, esse mesmo panorama aconteceu na Europa. Até então, nós tínhamos muita dúvida de mandar ou não essas delegações para lá, porque elas eram qualificatórias. E a Olimpíada estava a todo vapor, a Paralimpíada estava a todo vapor, e nós com medo de prejudicarmos esportivamente, mas também com receio de ter algum contágio, alguma contaminação. O que ficou muito evidente para nós é que logo quando nós decidimos que só iríamos para competições qualificatórias porque os jogos iam ter, nós fomos para a Itália, e na região do norte da Itália, naquela região da Lombardia, onde estourou o maior surto na Itália. E nossos atletas foram à viagem de avião, na viagem de natação, nós perguntando insistentemente às entidades organizadoras, entidades locais e ao Comitê Paralímpico Internacional, e eles falaram que iam ter, que estava tudo ok. Enviamos com muito receio, com todos os cuidados, a nossa médica que viajou, a doutora Núria, praticamente colocou de babá todos os atletas, até porque então essas orientações sobre cuidados de higiene pessoal que hoje está disseminado, de evitar o contato, isso era muito incipiente agora, em fevereiro. Então ela quase que tinha que ensinar a colocar, e tem vários trabalhos científicos que mostram o extremo grau de contaminação em aviões, aeroportos, e isso foi feito. Quando chegou lá, a competição foi cancelada durante o voo. Os atletas tiveram que bater e voltar. A estrutura que teve que ser montada de forma de urgência para trazer os atletas de volta foi imensa. Então esse foi o nosso primeiro choque em relação aos eventos. Aí, na sequência, sempre a angústia de que os jogos ainda iriam ocorrer, mesmo após
a nossa decisão, e nós fomos a primeira grande entidade esportiva no Brasil a tomar a decisão de fechamento do Centro Paralímpico para os atletas de alto rendimento, para as competições e treinamento também das outras confederações que estavam ocorrendo lá. Foi muito angustiante porque a gente sabia que os atletas ainda precisariam continuar treinando em alta intensidade, porque os jogos ainda iam ocorrer, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma população com um grau de vulnerabilidade maior e em contato físico direto, que é uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente no nosso bate-papo aí. E voltando então para a tua pergunta, eu sempre gosto de fazer um pouquinho esses retornos ao passado para saber como a gente está agora. É impossível a gente manter o nível de treinamento desses atletas com a estrutura que a gente tem. Todos sabem como é difícil montar uma estrutura que é um sonho que nós temos lá no centro de treinamento, a estrutura que é a terceira maior do mundo, os maiores centros de treinamento do mundo, o maior da América Latina. Porque a gente sabe que só uma estrutura desse nível leva um país ao alto nível, não tem outra forma, além de muita organização. E ter que desmontar tudo isso de forma muito súbita é impossível que a gente mantenha. Então, como os jogos foram cancelados, isso foi uma decisão também muito difícil, todos viram, para os organizadores, apesar do mundo inteiro fazer pressão, mas só com muita pressão política que foi cancelado. O nosso objetivo foi controlar danos e para isso foi montado um time de especialistas para que pudessem montar esse planejamento de acompanhamento. Mas essencialmente nas suas casas, que é onde a quarentena inicial exigia, não se pode fazer muita coisa do que eles faziam. Então foi combinado fazer um detreinamento, ou seja, fazer com que eles detreinassem de forma adequada. Não tínhamos nenhum calendário parcial, só que os jogos seriam na mesma data no ano seguinte. E fazer com que eles tivessem um trabalho de controle mental satisfatório. Porque um dos maiores choques para ele foi não estarem socializados e não conseguirem treinar. E nós tivemos uma incidência muito alta de problemas psicológicos, psíquicos, que afetaram imensamente. Então os atletas não conseguiam nem pensar direito em como treinar, o que treinar. A gente não conseguiu passar imediatamente algo, porque era impossível, nós tivemos que fechar o treino. Então agora com esse... Desculpa só interromper, doutor, mas isso pode interromper. extremamente importante que você está pontuando, porque quando a gente pensa na defasagem que esses atletas vão ter, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a defasagem física. O fato de eles não terem a estrutura para fazer treinamentos físicos, para não manter o corpo ativo. E muitas vezes a gente acaba negligenciando e não pensando nos efeitos psicológicos, que é o que você está colocando agora. Não é só o fato de não estar indo para o CT fazer o seu treino, de repente estar pensando, putz, eu estava no meu auge do meu nível técnico e agora eu vou ter que remar muito mais ali na frente para retomar. Existe um fator emocional que é primordial, eu diria, né, doutor? Exatamente. Isso foi mais impactante para a gente, o quanto que isso ficou evidente no momento que eles pararam de treinar. Na população de atletas paralímpicos, os trabalhos científicos mostram que o percentual de questões psicológicas ou psiquiátricas ele é maior. Em determinados times pode chegar a 30%, 40%. Um pequeno probleminha. Não sei se vocês estão... Acho que travou um pouco a conexão do doutor. Voltou aí, Renato? Acho que travou um pouquinho a sua conexão, mas agora voltamos, doutor. Perfeito. Então, voltando assim, o atleta de alto rendimento, ele já tem problemas muito grandes com ansiedade, tem trabalhos que mostram isso, com ansiedade e depressão. As modalidades individuais têm esse percentual maior, isso sendo paralímpico ou olímpico. E nessa situação de ser paralímpico, essa condição ainda é um pouco maior, né? Essas taxas principalmente de ansiedade, depressão e outras como síndrome do pânico, esquizofrenia, que já entram, a gente já fala em
não só em neuroses, mas em psicopatias mesmo. É, ficou muito evidente agora, ficou muito mais. A gente tem um trabalho com os psicólogos muito mais intenso do que a gente imaginava, de eles poderem manter uma rotina mínima de poder acordar, comer, dormir em determinado horário, não perder os horários de treino que eles tinham antes, né? Mesmo com baixa intensidade, fazendo videochamada, fazendo monitorização de cada um a estrutura, e também o medo deles se machucarem por não terem um equipamento adequado, exatamente ter essa angústia para treinar e manter o condicionamento físico. Isso estava muito evidente quando os jogos ainda estavam para acontecer. Como é que a gente ia manter esse pessoal com essa cabeça tranquila e treinando sem perder condicionamento? E mesmo agora que a gente está programando, por isso que a gente programou um de-treinamento mesmo. Ou seja, você mantém a condição física, mas você aceita perder valências física, aceita perder força, aceita perder agilidade, aceita perder condicionamento aeróbico, e aí a gente se detém muito na questão da manutenção do peso, do percentual de composição corporal, e manter pelo menos algumas potencialidades de acordo com cada especialidade de prova, né, das provas individuais de natação e atletismo, ou seja, treinos focados para aquela especialidade, mas para não perder, ou perder muito pouco. Isso é uma programação de aproximadamente 30 dias fazendo esse trabalho. Antes de eu passar para a próxima, lógico que tem já bastante gente participando aqui da nossa live, tem mais de 40 pessoas, muita gente que eu estou vendo entrar já do nosso movimento paralímpico, já conhece o senhor, mas para quem não conhece, para quem está entrando na live agora, eu estou conversando com o Dr. Ezio Gigley, ele é médico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Está há 18 anos no comitê, doutor, é isso? 18 anos, completei maioridade agora no Comitê Paralímpico, faz um tempinho já. O doutor Ezio ele é ortopedista e traumatologista e médico do esporte. Tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, aqui de São Paulo, de Campinas. E o doutor Ezio ele foi a todos os grandes eventos esportivos desde Atenas 2004, então todas as Paralimpíadas, Parapan-Americanos, todas essas competições, o Dr. Ezio já fazia esse trabalho junto da medicina esportiva. Foi coordenador de saúde dos Jogos Mundiais da IPSA de 2007, que foram realizados aqui em São Paulo, e atualmente é, inclusive, membro do Comitê Médico da IPSA. A IPSA, para quem não sabe, é a Federação Internacional dos Esportes para Deficientes Visuais. E, doutor, uma questão, até dentre as pessoas que estão entrando aqui, estão participando, eu estou vendo aqui a Carla da Mata, que é a nossa mestra máxima da arbitragem do Global brasileiro, sabe muito. Grande beijo para a Carlinha, uma pessoa muito querida, e eu acho que ela tem mais tempo que eu, viu? Eu tenho dúvida. E ela fez uma pergunta que pega um gancho nisso que você estava falando sobre a questão dos impactos psicológicos. Ela pergunta justamente quais são as estratégias para minimizar esses impactos. O que pode ser feito na prática de orientação para os atletas nessa questão do emocional? Bom, como toda medida de saúde, nós fazemos as orientações básicas. E essas orientações básicas, elas precisam de rotina. Se o atleta não tiver rotina, ele fica extremamente angustiado, fica ansioso, e daí vem a depressão. O atleta de alto rendimento, ele precisa de orientação. Por mais determinado que ele seja, por mais autodidata que ele seja, ele precisa de uma orientação. E é isso que a gente está tentando fazer, dando esse suporte. Nesse suporte, que às vezes a família não tem como dar um suporte básico, o nosso grupo de trabalho, ele primeiro entra em contato individualmente, detecta aqueles que estão com essa situação, e às vezes isso é representado por uma insônia, exatamente só por uma troca do horário do ciclo sono e vigília, e alguns questionários que nós fazemos de estresse, que são padronizados de forma internacional. E ao detectar esses atletas, a gente sinaliza eles com sinal verde, vermelho e amarelo para a gente poder direcionar o grupo de trabalho.
Nesse grupo de trabalho entram médicos e psicólogos, aí respondendo especificamente a Carla, que também coordena, junto com a Andressa, um time importante de Minas, no nosso Centro Regional de Treinamento em Minas Gerais, de dizer, olha, estamos aqui. O primeiro passo é, estamos aqui, fique tranquilo, você vai continuar treinando, a gente vai continuar te acompanhando. Isso é a primeira coisa, é dar o suporte emocional. Estamos aqui para te ajudar. Nos contacte se você tiver dúvidas, se você tiver angustiada, se quiser ligar para mim, quiser chorar, quiser conversar, vamos conversar, porque é muita informação para todo mundo. Essa é a orientação, inclusive, de muitos especialistas para praticamente toda a população. A outra é você criar rotina. Você tem que ter uma rotina, o atleta vive de rotina, ele precisa colocar um despertador para acordar, ele precisa criar uma rotina de alimentação e por isso os nossos nutricionistas tentam fazer esse trabalho, principalmente para esses que estão em alerta, alerta vermelho, e criar essa rotina de treinamento com treinamentos fixos mesmo, né? Você vai fazer tantos abdominais, vai fazer tantos, um exemplo, burpees ou pó de chinelo, enfim. Amanhã você tem isso e você vai passando a programação para ele. Isso já faz com que o atleta se sinta bem mais calmo. Bom, aí fora, obviamente, as orientações básicas, triviais de se alimentar bem, de você tentar dormir bem, você fazer toda a higiene do sono, de você desligar 2 horas antes todos os aparelhos eletrônicos, de você, inclusive, fazer meditação. Existem inúmeros artigos que falam sobre meditação, qualidade de vida, estresse. Isso não é uma bobagem que as pessoas pensam, isso tem evidência científica e altíssimo nível de evidência científica, para que o atleta se sinta de fato acolhido. Quando você tem uma situação um pouco mais extrema, de um atleta que já tem um histórico de ansiedade demais, de depressão, e aí isso fica muito evidente nos gestos e atitudes, no nervosismo, em querer ir para a rua de qualquer jeito, aí muitas vezes a gente tem que medicar, a gente tem que às vezes indicar um profissional no local onde ele está, porque eles foram para o Brasil inteiro. Hoje em dia, com a telemedicina liberada para esse período de emergência, a gente tem feito algumas prescrições digitais e os atletas têm assimilado, têm assumido e tem dado certo. Então a gente passa dessas medidas mais básicas para as medidas um pouquinho mais complexas, fora realmente psicoterapia, que alguns psicólogos precisam fazer psicoterapia em videochamada, que também se dissipou muito agora com esses atletas que têm situações mais complexas. Ou seja, se você não tem uma equipe multidisciplinar trabalhando, o atleta ele vai ter sérios problemas e depois para a gente retomar, mesmo na estrutura de sem treinamento, vai ser bem difícil. Entendi. Quem está aqui com a gente também é o Alberto Martins, diretor técnico Opa, do CPV. professor Alberto, meu chefe. Mandou um Uma parabéns aí pela satisfação. CBDB, um parabéns ao Satisfação CBDB tê-lo pela aqui. iniciativa e ao Wesley pelos esclarecimentos. Doutor Alberto, que eu tive a oportunidade de entrevistar ele 2 vezes lá no Parapan de Lima, nosso programa diário ali que trazia o boletim. E saudades, hein, Alberto, de uma competição, de ver o pessoal nas quadras, nas pistas. Infelizmente, a gente está tendo de guardar toda essa nossa vontade de ver o esporte paralímpico acontecer. Existia toda essa expectativa para Tóquio 2020, mas tivemos de adiar por mais um ano. E até falando nessa questão do adiamento, Wesley, a gente está falando sobre, né, toda essa logística, toda a questão do treinamento que você mencionou. Esse prazo de um ano, obviamente, era, acho que o mínimo que a gente poderia almejar, né, diante do cenário. Como você falou, a Paralimpíada, né, os Jogos Olímpicos, acho que foi a última competição a eles baterem o martelo e dizerem, não, vamos fazer então daqui a um ano. Todo o resto do calendário já tinha sido cancelado, adiado, enfim. Esse período de um ano, ele vai ser o suficiente para se retomar depois toda a preparação e a gente ter uns Jogos Paralímpicos no nosso mais alto nível técnico? Olha, sua pergunta é fantástica, né? E toda pergunta fantástica geralmente tem uma resposta muito difícil. Bom,
primeira coisa que para acalmar os ânimos, imaginar que nós temos os jogos daqui a um ano foi uma resposta espetacular. Até porque a gente não tinha zero de programação, a gente não sabia nem se os jogos iriam ter. Óbvio que essa conforto que nós tivemos com essa notícia nos traz outras angústias, porque ao longo desse período de um ano, você tem outras pequenas competições, outras pequenas situações que é o que vão balizar a tua programação para lá. Quando os educadores físicos são craques nisso, e a função dele é fazer o famoso ciclo de treinamento, e ele é composto por um macrociclo, você tem mesociclo e você tem os microciclos, e se lê-se aí o macrociclo, o ciclo até lá, até a sua principal competição, passando por competições menores, e aí você tem ciclos de meses e depois o ciclo microciclo, que é aquela tua programação semanal. E aí cada modalidade, cada atleta tem a sua programação dentro disso tudo. Você tem que imaginar que até lá você tem competições qualificatórias, e alguns atletas não têm a vaga garantida, apesar de que o COI e o IPC já se pronunciaram dizendo que quem tinha vaga garantida mantém sua vaga garantida, tem muito atleta sem vaga garantida. E eles precisam passar por essas etapas, e às vezes nesse macrociclo a principal competição dele pode ser daqui a 2 meses. Se ele não tiver essa... Eu estou hipotetizando, né? Se ele não tiver essa competição, ele não vai. E aí, às vezes, o grupo de trabalho tem que fazer um trabalho muito forte para ele até, por exemplo, novembro, dezembro, enfim. Imaginando para aqueles que já têm a competição até dezembro, é possível fazer uma programação muito melhor, uma programação que dependendo da condição prévia que ele tenha e desse trabalho que a gente tem feito de manutenção da condição física, emocional e de saúde, ele possa não ter perdas, ele possa fazer uma periodização onde ele tem uma fase de pré-temporada, onde você retoma as valências que você perdeu, uma fase de manutenção e uma fase de treinamento, que é aquela fase que se aproxima ali um mês e meio, depende da modalidade dos jogos. Esses atletas que têm a vaga garantida, é provável que eles não tenham grandes perdas nesse período agora de pandemia, porque geralmente essas periodizações elas são anuais. Aqueles que não têm a vaga, ou aquelas equipes que necessitam do entrosamento, do trabalho coletivo e necessitam da vaga, essas vão sofrer um pouco mais, porque a gente não sabe o calendário intermediário, porque o calendário vai variar de cada país, de cada continente. Então, determinada modalidade tinha uma competição importante num continente que pode ser que ele ainda esteja em fase de expansão, por exemplo, e vai ter que ser mudada a programação. Então é um trabalho de logística muito grande, toda a equipe aí, capitaneada pelo professor Alberto e pelo presidente Misael, para fazer essa logística novamente, né? Que ela não existe, era uma coisa que existia dentro do ciclo de 4 anos e sempre ajustada anualmente, e agora a gente não tem. Tá? Então é possível, por exemplo, que dependendo de como a epidemia ela se comporte no Brasil, competições e treinamentos do segundo semestre sejam totalmente cancelados, ou sejam encurtados. A gente não sabe como vai funcionar a economia no país no segundo semestre, que impacto orçamentário a gente vai ter nas entidades esportivas. Com isso, o impacto que pode ou não haver dentro da estrutura que é dada ao atleta de treinamento. É óbvio que a gente vai tentar fazer o máximo possível, mas é uma incerteza para te dar essa resposta. Acredito que aqueles que tenham vaga garantida, eles tenham muito pouca perda, mas aqueles que não têm vaga, eles sofrerão um pouco mais. Perfeito. Eu vou puxar um pouco agora o assunto, doutor, para os atletas da CBDV, os atletas com deficiência visual como um todo, não só da CBDV, a gente tem outras modalidades também do comitê que contemplam esses atletas. Uma pergunta bem prática, né? A gente tem, como você falou, a gente tem recebido tanta informação sobre cuidados durante esse período do coronavírus, o que você tem de evitar, o que você tem de fazer em termos de higienização. E a minha dúvida ela é bem simples. Pessoas com deficiência visual, elas estão mais suscetíveis ao coronavírus pelo fato de precisarem utilizar mais as mãos, utilizam mais o tato, até como uma forma de localização espacial? Olha, isso é fato,
Algumas perguntas relativas a atletas paralímpicos foram feitas aí já no início da pandemia ou da epidemia no Brasil, exatamente porque as entidades esportivas brasileiras começaram em sequência a cancelar eventos e como nós fomos um dos primeiros, a gente foi inquirido isso muito precocemente, exatamente pela preocupação do nosso público, né? Ou seja, os atletas com deficiência, os atletas paralímpicos, eles não são necessariamente do grupo de risco. Mas se você pegar uma delegação paralímpica que tem ali aproximadamente 60% de atletas com deficiência físico-motora, mais uns 25% de atletas com deficiência visual, e mais uns 4 ou 5% ali intelectual, a gente tem nesse grupo, principalmente de físico-motor, ali um grupo de risco. Né? Pelo menos de uma delegação, uns 10 a 20% dos atletas fazem parte do grupo de risco, ou seja, desenvolver a forma grave da doença, exatamente por terem patologias neurológicas degenerativas, o próprio lesado medular, que tem lesão torácica alta, eles têm uma dificuldade muito grande na própria expansão do tórax, manter o padrão ventilatório, tem lesão do tronco simpático, que é uma estrutura na medula que controla a frequência cardíaca, a frequência respiratória, pressão arterial. Então, ao ter uma infecção grave, eles têm muita dificuldade de se recuperar numa situação como essa. A gente tem atletas que são imunossuprimidos por usarem medicamentos imunossupressores ou por ter alguma doença que seja imunossupressora. Então, eu tenho ali um grupo de risco de contrair a doença e ter a forma grave da doença. E cair naquele grupo ali de 5% que vão precisar de uma assistência intensiva de UTI. Com relação ao grupo dos deficientes visuais, ele se torna um grupo muito especial, porque a forma de contágio dessa doença ela é exatamente pelas mãos, pelos olhos, boca e nariz. É essencialmente a mão, porque ela é basicamente o vetor, né? Onde você encosta no rosto, né? Você acaba contaminando tua mão, ou se algum lugar onde está as substâncias, as gotículas, as secreções, onde está o vírus, fica na tua mão. Ela fica ali e você passa a ser um vetor. Você passa a ser um vetor. Então, portanto, quem trabalha com deficiente visual sabe da extrema necessidade do uso das mãos para fazer tudo. Para se locomover, para tocar em objetos, para fazer uma simples chamada. No celular você precisa localizar, então você fica tocando em vários objetos e ali foi tocado por várias pessoas. Então, por mais que às vezes você faça uma super higiene, que é recomendado, é difícil você fazer uma higiene 100% com a frequência extremamente alta em algum lugar que você tenha aglomeração. Um deficiente visual, além disso, ele precisa tocar no outro para se deslocar. Então, eles são extremamente unidos entre eles, porque aquele que tem baixa visão guia os que não têm visão. Então eles tocam no ombro, ficam grudados no cotovelo para ter a sensação corporal, encosta o corpo no corpo, fica com o rosto muito colado. Além disso, eles usam a bengala, eles usam algum objeto que precise estar em contato com outras estruturas, e isso vira mais um vetor. Os deficientes visuais também, eles são extremamente acostumados entre eles, principalmente os atletas, a gente vê isso há muitos anos, de trabalhar com eles, de ficarem juntos. Eles ficam grudados mesmo, eles ficam com contato físico muito próximo, eles adoram estar no mesmo quarto, aglomerados, uma cama pertinho da outra. É impressionante, inclusive, a afinidade que eles criam de saber o que o outro está pensando, às vezes pela respiração, pela forma que está andando. Então, eles são extremamente aglomerados. Você imaginar um deficiente visual que trabalha numa atividade coletiva, sem estar com pelo menos 2 ou 3 pessoas, é praticamente impossível. Né? Então, isso traz para eles um cuidado extremamente pessoal. Para a gente reeducar o deficiente visual para essa condição, é um trabalho bem difícil. A gente tem que reensinar eles a como se higienizar
e, ao mesmo tempo, continuar se deslocando com independência. Porque a principal virtude do deficiente visual emancipado é exatamente a sua liberdade de ir e vir. E isso eles vão acabar tendo muita dificuldade. Você vê que para a gente que está acostumado da área de saúde, tem extrema dificuldade de mudar hábitos. Até a gente entender que não é para colocar a mão no rosto e colocar a mão no teclado ou no celular, isso levou algumas semanas. E tem pessoas que automaticamente continuam fazendo isso. Imagina Não, quem é faz isso instintivo, né? para se deslocar, né? Então eles fazem isso para se deslocar de forma extremamente natural. Então, imagina você numa situação, você é cego, você precisa encostar no cotovelo de uma pessoa e você vai naturalmente esbarrando em algumas coisas para você não bater. Essa pessoa que estava te conduzindo vai encostar em outro lugar e depois vai voltar em você. Os dois têm que se higienizar com a frequência extremamente rápida. E essa frequência a gente tem que meio que automatizá-lo. Olha, a cada 1 hora vai lá e se higieniza. E se você tocar em outra coisa e se higieniza, é basicamente levar o álcool gel na bolsa, no bolso e limpar tudo que vier pela frente, muito mais que qualquer outra pessoa, além das outras situações de usar a máscara full time, o tempo inteiro, os dois. Haja álcool gel, né, doutor? O Já álcool Leomon tá gel. aqui. O Leomon aqui, nosso craque do Google, acabou de aparecer, que foi uma ótima observação. O Leomon deve estar gastando litros de álcool gel, né, Leomon? Não tem outra alternativa. E Exatamente. aí a questão também do isolamento social se torna ainda mais importante, né, nesse grupo, né, doutor? Exatamente, o isolamento social é extremamente importante. E no retorno às atividades, principalmente a modalidade do Leomon, que é uma modalidade de esporte coletivo, né? Ela tem ações individuais, mas tem ações coletivas, onde todos estão em contato ali entre eles, não tem contato com o adversário, mas tem um contrato imenso entre eles, aí depois tem um contrato ali com o treinador, os meninos aí, no caso do Leomon, o Alessandro, o Diego, que ficam ali muito grudados falando as instruções. São situações totalmente atípicas que tem que ser bem pensada, bem trabalhada, detalhada para cada situação. E é isso que a gente está desenhando para o retorno das atividades de alto rendimento para os atletas do Brasil, do esporte paralímpico, porque a gente não pode parar muito. Agora a gente já tem uma data lá na frente, a gente tem uma situação de isolamento social que ela tende, a gente não sabe, mas ela tende a diminuir pelos números, como as coisas estão acontecendo, mas de repente o Brasil pode ter um novo surto e não controlar a curva e a gente vai ter que recuar, mas a gente tem que começar a traçar o planejamento de treinamento físico e depois das modalidades coletivas. Algumas entidades esportivas no mundo já estão com esse planejamento pronto, estão esperando as autoridades locais para trabalhar de acordo com cada situação, né? Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, atividade como futebol, a Liga Portuguesa está trabalhando o retorno, mas a atividade de campo, ela vai começar, por exemplo, com um atleta por campo, né, para fazer trabalho físico durante 1 hora. Depois entra outros 2, até que de modo que os 20 do time possam treinar ao longo do dia. Isso para eles terem a familiaridade de pegar na bola e ter no campo e ter o contato ambiental e psicológico com a estrutura de treinamento. O atleta, sem sentir que ele está no local dele, no habitat natural dele, ele não se sente confortável. Por mais que se treine em casa, na rua, perto de casa, não é a mesma sensação de você estar no centro de treinamento, tá? E aí que você citou o futebol, e aí eu vou lembrar também de uma questão. Um pouquinho antes da nossa live, eu estava conversando com o Josinaldo Souza, com o Bamba, auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Futebol de 5. Eu até bati um papo com ele, falei que eu ia estar em contato contigo, perguntei se ele tinha alguma dúvida, e acho que é uma dúvida que entra muito bem encaixada nesse momento da nossa live. O Bamba perguntou o seguinte, doutor: considerando que, mesmo depois de passar da quarentena, os treinos devem ser retornados aos poucos, com os atletas mantendo o protocolo de distanciamento, como fazer isso no caso dos deficientes visuais? Acho que é uma pergunta bem pertinente para esse momento da nossa live. Vamos lá. Bom, a pergunta é excelente, né?
O mundo inteiro está traçando o seu plano. Como eu falei, a gente está aprendendo com o dia a dia, então não tem fórmula pronta. Se alguém chegar e falar, eu tenho fórmula pronta, e é assim que a gente fez lá na gripe espanhola, é, do século, do final do início do século XX, é mentira, tá? Então a gente vai tateando. Agora, o que a gente tem que adequar são as medidas já bem orientadas de higiene, que todo mundo já conhece, já ouviu falar, ou sabe como é, adequado a cada modalidade, a cada realidade de centro de treinamento. Então, cada um vai ter que desenhar o seu retorno. Em geral, só para a gente ter uma ideia, obviamente o primeiro trabalho é um trabalho físico de retomada física. Então, a ideia geral é você ter pequenos grupos, né, de 2, 3, separados por distâncias de 2 ou 3 metros, fazendo as atividades, e ele vem para treinar e fica apenas um período, não tem mais treino em 2 períodos. Você chega, treina, treina, treina e vai embora. Não se utilizar da estrutura coletiva do centro de treinamento. Tá? Em geral, academias de ambiente coletivo não devem ser estimuladas para o uso nesse momento. Ou se usar com distanciamento. E se for usada para os atletas, que sejam limpadas a cada uso. O atleta fica naquela máquina um determinado tempo, o maior tempo possível naquela máquina, e depois faz a limpeza, acabou, outro vai lá e utiliza aquela máquina. Tem que ser assim para que se mantenha o risco do contágio do contato direto. Você chega de casa pronto para treinar, com a sua roupa de treinamento, treina, acabou, vai embora para casa. Tá? Se tiver estrutura para limpeza, para banho lá, que seja individualizada e que após o uso de uma pessoa seja limpo. Em geral, é essa a ideia. Isso geralmente é feito para a fase queda de pico. Essa queda de pico é mais ou menos calculada quando o famoso R0 está em mais ou menos 1. O R0, acho que as pessoas já ouviram falar, é você ter aquela pessoa contaminada, ela passar basicamente para uma pessoa. Quando a taxa de crescimento ela está quase que direta, ou seja, de 1 para 1. Você não tem de 1 para 3, como é atualmente a condição do coronavírus no Brasil. Então, a partir daí, essa fase de estabilização é onde você tem geralmente as fases de retorno. Então, calcula-se para o Brasil mais ou menos um mês e meio, 2. É muito difícil a gente falar nisso, porque a pouco as pessoas vão falar, você falou isso e não é isso. Isso é previsão, isso é igual o cidadão lá do mercado financeiro dizer que daqui a uma semana pode comprar ação tal que você vai ficar milionário. Tá? Nesse grau de imprevisibilidade. Aí você tem várias situações como os implementos, você não pode compartilhar implementos. Para voltar a ter treinos coletivos, que geralmente casa com o final da fase de preparação física, aí depende de cada modalidade, e se vai ter ou não competição, quanto tempo vai ser essa competição, aí eu tenho que ter treino coletivo. Se eu tiver uma qualificatória daqui a 3 meses, eu tenho que fazer treinos coletivos pelo menos um mês antes, por exemplo, né, para dar entrosamento. Essas valências técnicas do esporte coletivo são muito mais importantes, muitas vezes, do que a valência física, diferente do esporte individual. E aí, nos treinos físicos, tem que estar em cima, ensinando diariamente toda essa higienização, manter eles praticamente usando o EPI. Ou seja, os atletas de deficiência visual vão ter que usar EPI para fazer as práticas esportivas, principalmente a hora que começar a ter algum contato. Principalmente porque eles passam a ser vetores. A maioria é jovem, a maioria vai apresentar pouco sintoma ou nenhum sintoma, e aí eles podem ser vetores fáceis para as populações em casa e na rua. Legal, a gente está chegando, o papo vai passando rápido já, até nem tinha percebido, já são 50 minutos de live, eu tinha falado para o doutor que passa rápido mesmo. Ia ficar uns 40 minutinhos só no máximo. Só para registrar, né, eu falei que o pessoal do Global está em peso aqui, além do Leomon, o Emerson também está mandando um abraço aqui. Já tinha visto tanto o professor Alessandro Tozin quanto o Diego Coletes também. Tem muita gente boa um aqui.
pessoal do judô, o Jaime Bragança, o Alexandre Garcia, os treinadores da seleção também Doutor acompanhando a nossa Breno, live. Diego, só fera. É, Aqui só tem fera, meu o Deus. pessoal marcando Falar para presença. essas Olha o feras Marcelo aqui Machado, é seu complicado, é companheiro de complicado. medicina. Geraldo, atleta do tiro paralímpico, muita gente boa. Exato, o Geraldo do Tiro Esportivo também está aqui mandando um abraço. Eu vou colocar aqui para fechar, tem duas questões. O Matheus Barreto, que é atleta de goalball, ele já tinha mandado essa pergunta antes, acabou indo, nosso papo foi desenvolvendo e eu não consegui fazer. Uma pergunta que é uma pergunta de caráter bem prático aqui. Ele falou que ele faz uso de lentes de contato. Se tem algum risco ele usar lente de contato ou não. Olha, essa pergunta é importante. O risco de quem usa lente de contato, ele é maior, é bem maior. Quando você faz a higienização para colocar uma lente de contato, é exatamente para evitar qualquer tipo de infecção, principalmente a infecção ocular, a infecção bacteriana. E geralmente essa infecção bacteriana ali pode levar a uma úlcera de córnea e deteriorar ainda mais a visão. Esse cuidado de higienização tem que ser extremamente mais cuidadoso. A gente orienta que não, especificamente em relação ao coronavírus, que tenha esse cuidado, mas o cuidado em geral de quem usa lente de contato é o mesmo, é usar a solução que faz a degermação, aqueles que usam lentes de uso um pouco mais prolongado, que possam reduzir a essa frequência de troca, né? Alguns têm lentes para 15 dias, outros semanais, outros são diárias, que possa reduzir ao máximo essa frequência de troca. Mas o problema da lente de contato seria o contato do dedo no olho de uma situação contaminada e a partir do olho você ter a infecção com coronavírus, que é uma infecção hoje em dia que a gente mais trabalha de forma sistêmica do que realmente respiratória. São reações inflamatórias extremamente intensas que pegam o pulmão, o sistema hematológico, que é o sistema principalmente o sistema de coagulação, e afetam outros órgãos entrando em falência. A última fase da doença, infelizmente aqueles que vão na gravidade, é o que a gente chama de tempestade de citocinas, ou seja, a quantidade de substâncias que vão tentar combater, ou de soldados que vão tentar combater a infecção, que acabam destruindo o próprio corpo, né? Por isso que a gente fala, é interessante a gente colocar isso, que a atividade física feita de forma leve e moderada, ela aumenta a imunidade. As pessoas às vezes não acreditam nisso. Por isso que se manter ativo, você melhora a imunidade. Isso tem muitos trabalhos científicos, inúmeros. Aumenta a quantidade de IgA, que é a primeira imunoglobulina, o primeiro anticorpo que combate o contato inicial ali do agente externo. Você tem uma célula branca, que é a célula de defesa, chama natural killer. É ela que destrói as células ali no combate. É um dos soldados que aparece primeiro no combate. Você aumenta tanto a qualidade de trabalho quanto a quantidade. Melhora o que a gente chama de quimiotaxia. Você tem soldados que são glóbulos brancos indo muito mais rápido para o sítio de infecção, né? Então, ou seja, a atividade física e dormir regularmente tem inúmeros trabalhos que melhoram a imunidade. É importante ressaltar isso nessa live, né? Porque as pessoas estão aquarteladas, mas precisam manter um nível pelo menos moderado. O nível intenso, que era uma das preocupações para a gente nos jogos, viagens longas, elas fazem a imunidade cair. Então, essa era mais uma preocupação que nós tínhamos em relação aos jogos. A gente, o grupo de trabalho aí da Andressa, com o Marco Túlio, junto conosco, a gente publicou um artigo que deve sair na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, falando exatamente isso. Por que foi bom que os jogos foram adiados? Por quais são os motivos técnicos do adiamento dos jogos? E um deles é esse, em relação a viagens e imunidade dos atletas. Legal. Só registrando mais umas participações aqui, o Kelvin Bacos também está acompanhando a gente, a Alana Maldonado, Fantástico. nossa campeã mundial. Quem mais está aqui? A Regiane Nunes também está acompanhando a nossa live. Tem uma Felipe pergunta da Ana Menescal, Paula. também a Rocha, meus companheiros aqui. Estou no escritório da CBDV, mas estou só, vim apenas para aproveitar a nossa conexão aqui para a live ficar bacana. E a minha última questão, doutor, para a gente encerrar, que aí envolve mais uma vez, acho que algo de interesse de nossos atletas. Eu acompanhei um vídeo que você postou na sua conta pessoal do Instagram, no qual você mencionava a importância de se manter o controle antidopagem, de não se
dos atletas não se deixarem de se precaver em relação a isso nesse período afastados, né, das competições, não é porque eles não estão em competição que eles possam fazer uso, de repente, de uma medicação sem autorização prévia, enfim, queria que você reforçasse um pouco essa questão, que eu acho que vai ter interesse de bastante atleta nesse momento da quarentena. Maravilha. Bom, um abraço também para o Dr. Marcelo, médico do judô, que está aqui acompanhando a gente na live também, muito bom. Uma turma excelente aqui na nossa live. Marcelo Bom, deve estar sofrendo, né? Marcelo é um maratonista aí de rua, deve estar sofrendo horrores para não ele poder correr. vai precisar de psiquiatra, coitado. Os maratonistas são os mais complicados, porque eles precisam desse treino longo para se acalmarem. Então, quando não É tem treino verdade. longo, o desespero bate, né? A endorfina não vem, eles ficam malucos. Muito bom. Bom, a primeira coisa em relação ao doping, o antidoping, porque assim, os países começaram a parar de fazer testes domiciliares, os que são os principais, os testes fora de competição, exatamente para evitar esse contato. E foi engraçado que um dos primeiros países que decretou o fechamento foi a Rússia. É impressionante como a Rússia é pioneira. Logo no começo, eles não dão notícia de nada, mas a notícia é que eles não iam mais fazer teste antidoping, correu o mundo muito rápido, né? E aí começou aquela sequência, porque os testes antidoping, principalmente os fora de competição, que o atleta está no chamado RTP, que é um grupo de atletas de alto nível selecionados que são testados, eles são testados por escoltas que às vezes viajam o país, para escolta oficiais de coleta que viajam o país ali para fazer a coleta, e às vezes é uma entidade internacional que solicita, então tem muita viagem, tem muito deslocamento. Um contato relativamente próximo ali, como se parece uma consulta médica. É óbvio que tem toda uma higienização para você não entrar em contato com as substâncias que você coleta do atleta, seja urina, seja sangue, né? Mas muitos países foram cancelados. A grande quantidade de testes mesmo acontece nas competições qualificatórias. E isso, quando começou a cancelar a competição qualificatória, começaram, obviamente, a cancelar os testes antidoping. E aí já, né, na possibilidade de ter os jogos, já começou a se questionar realmente da lisura dos jogos. Porque você tem um país que começou a cortar e não tinha mais viagem internacional, o atleta que quer se dopar, ele ia se dopar. Agora é minha hora, eu vou ganhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eu vou começar a usar o meu anabolizante, o meu estimulante, porque eu sei que eu não vou ser testado. Então, um dos motivos de pressão muito alta para que você cancelasse os jogos era exatamente não ter teste antidoping. E uma vez que foi cancelado os jogos, tanto a UADA quanto a Agência Brasileira ABCD, elas vieram se pronunciar, olha, o trabalho antidoping vai continuar, nós aumentaremos, inclusive, a quantidade de testes fora de competição para que os atletas não se sintam inspirados a fazer bobagem, né? Então, ou seja, o sistema de whereabouts, que é o sistema de localização dos atletas, ele está completamente ativo. A única coisa que mudou foi dar um pouco mais de tolerância para o preenchimento, né? Que eles têm que preencher aonde estão a cada quarto de ano, ou seja, onde está treinando, se está em casa. Se está treinando em casa, tem que colocar, minha grade mudou. Eu agora só estou treinando em casa. Não importa se o centro de treinamento fechou, você tem que dizer onde você está. E aí foi feito todo um protocolo que os oficiais vão à casa do atleta, usando máscara, usando EPI, usando todas as proteções para fazer a coleta. Então, os atletas têm que se sentir vigiados. Então, esse sistema inteiro continuou. O fato que os atletas que foram punidos, que a punição encerravam agora esse ano, que não iriam competir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eles foram beneficiados. Eles foram beneficiados porque a punição ela é temporal. Você fica afastado X anos, X meses, e tem uma multa fiduciária, ou seja, eles pagam, mas a principal punição ela é temporal. Então, muitos atletas que não iam jogar os jogos, e muitos julgamentos foram feitos até pensando nos jogos, vão se beneficiar e vão competir o ano que vem, sem qualquer tipo de punição. Perfeito. Doutor, teria aqui assunto para mais 2 horas de live, 2 mas aí horas. ninguém aguenta a gente, né? Porque... Tem muita pergunta boa, muita pergunta boa. Vou tentar então, responder depois, se eu puder, mas foi muito de legal repente a a gente tenta participação do fazer mais pessoal. uma live também um pouco mais para frente, quando a gente tiver já um Opa, cenário um pouco mais mais consolidado. definido, consolidado.
E eu queria te Perfeito. agradecer de coração aí por participar desse CBDB ao vivo, que foi diferente. A gente geralmente faz com um convidado aqui do nosso lado. Hoje a gente teve que fazer assim remotamente, mas acho que o importante é a gente passar esse conteúdo que é de interesse, acho que geral aí do movimento paralímpico. E você é uma sumidade para falar desses temas, por isso que eu fiz o convite. Te agradeço e espero revê-lo em breve para a gente poder